Então, antes de começar o exercício, eu gostaria de relembrar com vocês algumas questões sobre o logaritmo, né? Então, quando a gente tem o log de A na base B igual a x, como que a gente resolve isso aqui, né? A gente vai fazer a base elevada ao logaritmo, tem que fornecer o logaritmando. Essa era mais ou menos a regrinha. Então ficava assim, ó, b elevado a x tem que ser igual a A. Então a gente usava isso aqui para resolver o nosso logaritmo. Só que alguns elementos desse logaritmo tinha algumas restrições. Então, no caso aqui, o A, que é o logaritmando, o que tinha que acontecer com ele? Ele tinha que ser um número maior que zero. O B, ele tinha que ser maior que zero e diferente de 1. E o x, no caso, poderia ser qualquer número real. Não tem restrição aqui para o nosso x, tá? Que é o resultado do logaritmo, é o logaritmo. Muito bem. Então, o exercício número 3 ele fala assim, ó, determine o conjunto dos valores reais para que seja possível determinar. Então, note que nesse exercício ele não está pedindo para você resolver o logaritmo, até porque você não consegue resolver, porque aqui você não tem valores numéricos, ó, você tem variáveis aqui, tanto na base como no logaritmando. Então, o que o exercício está pedindo para você? Ele quer que você determine os valores de x de forma que seja possível resolver o logaritmo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se o logaritmando aqui for negativo, o a for negativo, eu não tenho como resolver esse logaritmo, porque pelas restrições aqui do logaritmo, isso aqui está na nossa definição, o a tem que ser positivo. Então, não pode ter aqui um número negativo, na base não pode ter um número negativo e ele tem que ser diferente de 1, e o x pode ser qualquer valor real. Então, a gente vai ter que impor essas condições nesse logaritmo aqui. Então, vamos começar com a letra A. Então, a letra A, ela fala assim, ela pede as condições para que esse log aqui exista, para que esse log aqui possa existir. A gente vai ter aqui o seguinte, log de x menos 3 na base x. Bom, vamos impor as condições aqui, né? Se você notar, o x menos 3 está fazendo o papel do nosso logaritmando, então esse aqui é o a, e o x aqui está fazendo o papel do b. Então vamos impor essas condições. O que tem que acontecer com a? Então o a, que é x menos 3, tem que ser o quê? Maior que zero. Então, resolvendo essa inequação, a gente vai ter que o x tem que ser maior que 3 positivo. Tá? Passei o 3 para o outro lado somando. E com relação ao b, o que tem que acontecer? O b, que nesse caso é o x, tem que ser maior que zero. E também o x tem que ser diferente de 1. Então, note aqui, ó, nós temos 3 condições para o x. O x tem que ser maior do que 3,
o x tem que ser maior do que 0 e o x tem que ser diferente de 1. Tá? Veja que para que o logaritmo exista, essas três condições têm que ser satisfeitas. Tá? Então, o que é interessante a gente fazer aqui? A gente estudou uma coisa chamada intervalos reais e a gente vai tentar usar isso para definir quem que é o nosso conjunto final. Né? Aqui fica mais evidente, né, qual que é o nosso conjunto final, mas eu vou fazer o esboço gráfico para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, para a primeira condição, vou fazer assim, ó. O x tem que ser maior que 3. Vamos ver se vocês lembram disso aqui, ó. A gente vai fazer uma bolinha aberta. Por que uma bolinha aberta? Porque o 3 aqui não tem a igualdade. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Maior do que 3 está à direita do 3. E na segunda condição aqui, o x tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Bom, então eu vou colocar aqui o 0. Ele também é bola aberta, porque você não tem igualdade. E eu vou colocar aqui o 1 também, que vai ser bola aberta, porque tem que ser diferente de 1. Então, maior do que 0 e diferente de 1. Então, a gente vai pegar tudo isso aqui, ó. Aqui, bola aberta, porque tem que ser diferente de 1. E tudo que está depois aqui do 1, que é maior do que 0. Tá aí, ó. Como essas três condições têm que ser aceitas, então a gente vai fazer uma intersecção entre esses três conjuntos, porque para que o logaritmo exista, o a tem que ser maior do que 0 e o b tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então as três condições têm que ser aceitas. A conjunção e aí implica que a gente tem que fazer uma intersecção. O que é uma intersecção entre os conjuntos que vai ser a nossa resposta final? Vai ser aquilo que tem em comum entre os dois conjuntos. Então a gente vai ter que ver aqui, ó, qual região que é comum. Então o que aparece em comum aqui entre esses dois conjuntos é essa região aqui, ó. Então a nossa resposta final vai ser a seguinte, ó. Então para cá não tem nada, porque não existe nada em comum entre os dois conjuntos. Aqui continua a bola aberta no 3. E lembre, para ser bola fechada, tem que estar nos dois conjuntos. Ele está aqui no de baixo, mas não está aqui no de cima. Então, não está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, ele continua sendo bola aberta. Então, o nosso conjunto final aqui, ó, que vai ser a nossa resposta, os valores de x para que aquele logaritmo exista, vai ser o quê? Vamos colocar aqui. São todos os x pertencentes aos reais, tal que x é maior que 3. Ou a gente pode escrever isso aqui na forma de intervalos. Como é que a gente escreve um conjunto na forma de intervalos maior do que 3? Então, inicia no 3 aberto, não virado para o número, né, oposto ao número. Indo até onde? Indo até infinito. Lembrando que infinito é sempre aberto. Essa aqui seria a forma de escrever o intervalo real. Então, cochetes oposto ao número, né? Vírgula, infinito. Porque a gente está pegando aqui nesse intervalo, então, todos os valores maiores que 3. Beleza? Então, vamos para a letra B. Então, na letra B, a gente tem aqui o seguinte. Ó. A gente tem aqui um log de x mais 4 na base x menos 1.
A gente vai aplicar as mesmas restrições. Esse cara aqui, que é o A, ele tem que ser maior que 0. Então, passando 4 para outro membro, eu vou ter que x é maior que menos 4. E o cara que está ali embaixo, que é o x menos 1, ele também tem que ser maior do que 0. Implica aqui, isolando o x, né, que x vai ser maior do que 1. Mas esse mesmo cara também, que é o x menos 1, ele tem que ser diferente de 1. Então, passando o menos 1 para outro membro, a gente vai ter x diferente de quanto? 1 mais 1 fica 2. Então, ó, o que eu escrevi aqui? Nessa primeira parte, estou dizendo que o A tem que ser maior do que 0. Aqui eu estou dizendo que o B tem que ser maior do que 0. E o B tem que ser diferente de 1. Que eram as condições que a gente tinha. Tá? Então, a partir dessas restrições, eu achei as condições para o x aqui. Então, a gente vai usar do mesmo raciocínio. Às vezes, você não precisa fazer a representação gráfica. Eu gosto de fazer, tá? A representação gráfica, mas às vezes não é necessário. Eu vou fazer só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então, olha só. Para a primeira condição ali, ó, eu tenho o x maior que menos 4. O menos 4 aqui vai ser bola aberta. Aqui está o nosso 4. Maior que 4, então, é tudo que está à direita do 4. Depois, o x menos 4, né, na verdade. Então, aqui, ó, representação gráfica, né? O que é valores maiores que menos 4? Tudo que está à direita aqui do menos 4. Depois, o que a gente tem que ter? X maior do que 1 e diferente de 2. Então, o 1 está aqui e o 2 está aqui. Então, maior do que 1 e diferente de 2. Então, maior do que 1 é tudo que está à direita do 1. E diferente de 2, vou deixar o 2 com a bola aberta. E aí, a gente vai pegar a intersecção entre esses dois conjuntos. Está aqui, ó. Está nessa região aqui. Então, a gente vai ter aqui uma terceira situação, que vai ser a seguinte. Ó. Eu vou ter um 1 aberto e o 2 aberto. Ó. Vou ter isso aqui. Ó. 1, 2. E o que está em comum entre esses dois conjuntos vai ser a nossa resposta. Então, como é que a gente escreve isso aqui? Ó? Como é que a gente escreve esse conjunto? Escreve assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1 e x diferente de 2. Tá? Na forma de intervalos, como é que a gente escreve? A gente pode escrever assim, ó. Tem dois intervalos aí que a gente vai ter que fazer a união. Então, o primeiro intervalo aberto é de 1 até 2 aberto. Então, essa primeira região aqui, ó. União com quem? Com o 2 aberto até onde? Até o infinito. Na letra C, nós temos o seguinte, ó. Aqui complica um pouquinho, porque note que o nosso logaritmando ali agora é uma função de segundo grau.
Então a gente vai ter que ter um certo cuidado aí para fazer a análise dessas condições. Então a gente tem aqui, ó, log de x ao quadrado menos 4 na base x. Bom, vamos colocar as nossas condições aqui. Então, a primeira condição é que x ao quadrado menos 4 seja maior do que zero, ou seja, o b tem que ser maior do que zero. Aqui nós temos uma inequação de segundo grau que não é tão simples de resolver como uma de primeiro, que é simplesmente isolar o x. Aqui a gente vai ter que fazer a análise do gráfico dessa função de segundo grau. Como que a gente faz a análise do gráfico? Primeiro, a gente tem aqui essa função do primeiro grau, que a gente tem que achar as raízes dela. Tá? Então vamos por partes aqui para fazer a análise dessa equação. Veja, repito, aqui não é tão simples você verificar quem que vai ser maior, quem que vai ser menor, o x, porque é uma função de segundo grau. Então a gente tem que analisar como que é o gráfico dessa função. Então o primeiro passo é achar as raízes dessa função aí x ao quadrado menos 4. Né? Ou seja, aí você pode aplicar Bhaskara, ou nesse caso, como é uma equação reduzida, a gente faz o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Aqui a gente pode simplesmente isolar o x, porque é uma equação incompleta. Então vai ficar x ao quadrado igual a 4, extraindo a raiz, né? Lembre, né? Se está elevado ao quadrado, vai vir por outro membro aqui como raiz, mas sempre acompanhado de quem? Do mais ou menos. Então, raiz quadrada de 4 dá 2, então mais ou menos 2 são as raízes. Por que mais ou menos 2? Porque tanto se você pegar o 2 ao quadrado como o menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, achamos as nossas raízes. Qual que é a análise que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos inserir as nossas raízes, que é quem? O menos 2 e o 2. Bom, vocês provavelmente lembram de função de segundo grau que a gente estudou, né? Então, existia uma coisa no gráfico da função de segundo grau que chamava concavidade. E o que determinava se a concavidade era para baixo ou para cima era o coeficiente A. Então, se ele fosse positivo, concavidade voltada para cima. Se ele fosse negativo, concavidade voltada para baixo. Então, note que o nosso coeficiente A aqui, que é o elemento, o número que está multiplicando o x ao quadrado, ele é positivo. Então, nesse caso, a nossa concavidade está voltada para cima. E aí, o que a gente lembra? Ó? Esse aqui faz o papel, esse traço que faz o papel do eixo x. Então, note que tudo que está para baixo aqui do eixo x vai ser negativo. E aqui vai ser o quê? Positivo para cá. E positivo para cá. Né? Ó, note aqui que está para baixo, o gráfico está para baixo do eixo x, então negativo. E aqui, ó, a continuação da parábola está acima do eixo x, então positivo, positivo. Como a gente quer valores maiores do que zero, né, quando eu pego menos 2 e 2, dá exatamente zero, porque são as raízes. Como eu quero valores maiores que zero, então vou pegar tudo que é positivo. Maior do que zero é positivo. Então vou pegar o que está à esquerda do menos 2 e à direita do 2. Então isso aqui que eu vou tracejar. E aí a gente tem a segunda condição, tá? Que é esse cara aqui, ó, que é o nosso B, que ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então a gente vai colocar aqui embaixo agora. Maior do que zero e diferente de 1.
Então aqui está o 0 e aqui está 1. Então ambos bola aberta. Então maior do que 0 para cá. Diferente de 1, não vou pintar o 1. Tá aí. Então temos agora as nossas duas condições que a gente vai fazer a intersecção. Ou seja, o que é comum entre esses dois conjuntos. O que é comum entre os dois conjuntos é tudo que está à direita do 2. Então olha só. Então o 2 está aqui. Tudo que está para cá. Então, quem são os valores possíveis que eu posso inserir aqui no x, tá? Então, vão ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser maior que 2. Ou, na forma de intervalo, eu posso escrever assim: 2 aberto até infinito aberto. Vamos, assim, eu acabei não citando os outros, mas vamos entender o que essa solução fala para a gente. O que eu quero dizer que todos os x têm que ser maior do que 2? Então, vamos supor que a gente pegue um x que seja menor do que 2. Tá? Vamos pegar, por exemplo, um x igual a 0. Que não está dentro dessa condição. Se eu vir aqui na letra C e colocar no lugar do x o 0, eu vou ter aqui, ó, nesse log. Eu vou ter um log assim, ó, log 0 ao quadrado menos 4 fica menos 4. E se eu tiver um x igual a 0, aqui vai ser 0. Existe esse logaritmo? Não existe. Por que não existe? Porque eu não posso ter uma base igual a 0, isso está na condição, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e não posso ter um logaritmando negativo, porque segundo a nossa condição, o a aqui tem que ser maior do que 0. Então ele não pode ser negativo. Tá? E isso vai acontecer, vai chegar num absurdo, sempre que você colocar um número fora dessa restrição. Se eu colocar, por exemplo, x igual a 1. Se eu colocar no lugar do x 1, então vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado 1 menos 4 dá menos 3. Se eu colocar aqui no lugar do x1, vai ficar isso aqui. Continua as duas restrições ainda não sendo aceitas, porque eu tenho uma base igual a 1, eu não posso ter uma base igual a 1, e tenho um logaritmando aqui negativo, que eu não posso ter também. Agora, a partir do momento que eu pego valores maiores do que 2, não pode ser nem igual a 2, tá? Se for igual a 2, também a gente quebra uma das restrições. Se eu pego aqui um valor, por exemplo, maior do que 2, vamos supor que seja 3, tá? Então, vamos colocar agora no lugar do x aqui 3. Vamos ver o que acontece. Então, 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 4 dá 5. E se o x for igual a 3, aqui a base vai ser 3. Ora, está dentro das nossas restrições do logaritmo. A base aqui é um número maior do que 0 e diferente de 1. E aqui o logaritmando é um número maior do que 0. Então existe esse logaritmo. Não me interessa saber quem que é o valor desse logaritmo, mas eu quero definir quais são os possíveis valores de x que eu posso colocar aqui, para que esse logaritmo exista. Beleza? Muito bem, o exercício 5 diz assim, ó, seja x um número cujo logaritmo na base raiz cúbica de 9 vale 0,75. Então, x ao quadrado menos 1 vale. Uau! Então, vamos lá. Ó, o x o que é? É um número cujo logaritmo na base raiz cúbica de 9 vale 0,75. Então, vamos escrever isso. Vamos escrever isso na forma de log. Então, x é um número cujo logaritmo na base raiz cúbica de 9 é igual a
0,75. É isso que ele está dizendo. Aí ele quer que a gente ache o valor de x. E depois dê o valor da expressão x ao quadrado menos 1. Então a gente vai aplicar a definição aqui direta de logaritmo. Raiz cúbica de 9 elevado a 0,75. Isso aqui tem que me fornecer x. Então vamos escrever isso, né? Então, raiz cúbica de 9 elevado a 0,75. Isso aqui é igual a x. Bom, o que a gente sabe, né? Que toda raiz pode ser convertida em um expoente fracionário. Então, essa propriedade aqui que eu estou me referindo, ó, raiz enésima de a elevado a m, isso aqui é a elevado a m sobre n. Então, o índice da raiz vem para o denominador e o expoente aqui do radicando vem para o numerador. Então, eu posso reescrever essa raiz cúbica de 9 da seguinte forma. Posso escrever como 9 elevado a 1 terço. E vamos transformar também o 0,75 em fração. Então, 0,75 em fração fica 75 sobre 100, certo? Eu posso simplificar isso aqui por 25. E aí nós vamos ter, então, 3 quartos. Então, 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. 75%, né? 3 quartos. Igual a x. Potência de potência, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico eles. Então, 1 terço vezes 3 quartos fica o quê? Vou escrever aqui, ó. 1 terço vezes 3 quartos igual a x. Como é uma multiplicação de frações, eu posso simplificar aqui, ó, o 3 com 3. E aí vai ficar o que pra gente? 9 elevado a 1 quarto. Esse aqui é o valor de x. Muito bem. O que ele quer? Ó? Ele quer que a gente faça a expressão x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Então, no lugar de x, eu vou colocar 9 elevado a 1 quarto. Esse x, que é o 9 elevado a 1 quarto, está elevado ao quadrado. Isso menos 1. Então, potência de potência novamente, o que eu vou fazer? Multiplicar os expoentes. Tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, 1 quarto vezes 2, quanto que vai dar 1 quarto vezes 2? Eu posso simplificar o 2 com 4. Então, vou ter como resultado meio. Tá? Então, vou ter aqui, ó, meio menos 1. Só que 9 elevado a meio a gente pode converter para uma raiz. Então, veja se você concorda comigo. Isso aqui fica raiz quadrada de 9 elevado a 1. Raiz quadrada de 9 menos 1. Raiz quadrada de 9 agora é exato. Dá 3. E 3 menos 1 fica igual a quanto? 2. Então, alternativa letra A. Então, o exercício número 9 ele pede para a gente operar com esses logaritmos. Beleza? Então, a gente tem que, aqui, ó, vamos resolver por partes. Vamos fazer esse log aqui, depois esse log aqui, e aí a gente subtrai os dois valores. Tá? Então, eu vou ter primeiro aqui, ó, log de 16 na base 2. Então, vamos chamar isso aqui de x e vamos resolver isso. Tá? 2 elevado a x, base elevado ao logaritmo, tem que me fornecer o logaritmando. Isso aqui é igual a 16. Aí lembra que a gente tem uma equação exponencial, a gente tem que deixar as bases iguais. Então, se você fatorar o 16, você vai ter 2 elevado à quarta.
E aqui, então, você encontrou o valor desse logaritmo, que é 4. Então, log de 16 na base 2 é 4. Beleza? Vamos fazer o outro agora. Log de 32 na base 4. Vamos chamar isso aqui de y, só para não confundir com o x que a gente já colocou. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 elevado a y igual a 32. Então, se eu fatorar o 4, vai ficar 2 ao quadrado. Isso aqui elevado a y igual a 32. Então, a gente vai ter 2 elevado a 2y. Fatorando aqui o 32, eu vou ter 2 elevado a quinta. Bases iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, eu vou ter 2y igual a 5. Portanto, y é igual a 5 meios. O que a gente vai fazer com esses dois valores? Ó? A gente vai fazer aqui o x menos o y. Então, a gente vai pegar 4 menos 5 meios. Então, o MMC fica 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 divididos por 1 dá 2. 2 vezes 4, 8. 2 divididos por 2 dá 1. 1 vezes 5, 5. Então, vou ter aqui 8 menos 5, 3. Então, 3 meios. Alternativa letra B. Beleza?